hoje, 18/6. Aqui, nossa data, 18, quinta-feira, 18 de junho. Desde já, crianças, eu conto com vocês, com a presença de vocês no nosso canal, assistindo nossa aula e realizando as tarefas. Hoje, nossa disciplina será Ciências. Em Ciências, crianças, hoje os tópicos abordados, deixa eu passar para cá para mostrar para vocês. Os tópicos abordados em Ciências hoje serão relações alimentares entre os seres vivos, incluindo nós, seres humanos. Cadeia alimentar. Animais onívoros. Vamos ver tudo isso em Ciências. Vamos pegando aí o nosso material, módulo 2. Vamos abrir o módulo 2 na página 220. Relações entre os seres vivos. Essa abertura de capítulo aqui bem impactante. Esse tubarão branco tentando comer aqui o lobo marinho. Tem uns questionamentos que eu vou ler agora com vocês, que eu gostaria que vocês fizessem no caderno que dispõe aí em casa, tá bom? Vou começar aqui a leitura. Tá bom assim? Relações entre os seres vivos. Pode não parecer, mas os seres vivos estão em constante interação, seja com o ambiente, seja com os outros seres vivos. Isso porque eles não vivem isolados no ambiente. Como será que ocorrem essas interações? Elas trazem benefícios ou prejuízos aos envolvidos? Essas e outras questões serão respondidas neste capítulo. Como eu já falei para vocês, essa abertura de capítulo aqui bem impactante, não é? O tubarão branco caçando um lobo marinho. Vamos passar para estes questionamentos que vocês irão responder no caderno de vocês, tá bom? O item A. Qual é a relação existente entre o tubarão branco e o lobo marinho, representada nessa fotografia? Os animais têm relações. Qual é? A relação representa o tubarão branco se alimentando de um lobo marinho. É esta a relação que está aqui representando. Item B. Nessa relação, qual animal é o beneficiado e qual é o prejudicado? Justifique sua resposta. Tubarão branco é o beneficiado, né? Como estamos vendo. Mas o lobo marinho também, ao longo de sua vida, se alimentou de outros animais, como peixes, polvos. Item C. Você acha que esse tipo de relação ocorre entre outros seres vivos? Em caso afirmativo, cite o exemplo. Os animais se relacionam uns com os outros, alimentando-se ou servindo de alimentos, em alguns casos. Outros exemplos. Leão se alimenta de zebra, gavião se alimenta de cobra, gafanhoto se alimenta de uma planta e por aí vai. Iremos passar para a página 222, crianças.
Relações alimentares entre os seres vivos. Observe a imagem ao lado. O livro fala aqui, esse cavalinho pastando, comendo essa grama aqui ao ar livre. Como o cavalo está interagindo com a grama? O cavalo está utilizando a grama como fonte de alimento, ou seja, está interagindo com as plantas por meio da alimentação. Os seres vivos podem interagir com o ambiente e com outros seres vivos. Essas interações podem ocorrer de diferentes maneiras, como por meio da alimentação. As plantas interagem com o ambiente para produzir seu alimento, captando a energia luminosa da luz solar, a água e o gás carbônico. Já os animais não produzem seu próprio alimento e por isso precisam obter energia e nutrientes de que necessitam, se alimentando de outros seres vivos. Nesse processo de obtenção de alimento, os seres vivos estabelecem relações alimentares entre si. Veja abaixo. Vamos observar bem este quadro. O número 1. O capim produz seu próprio alimento por meio da fotossíntese. 2. O preá se alimenta do capim, obtendo dele a energia e os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. 3. A sussuarana se alimenta do preá para obter a energia e os nutrientes de que necessita. 4. Alguns seres vivos microscópicos degradam a sussuarana e outros seres vivos mortos para obter a energia e os nutrientes de que necessitam. Aqui. Como você pode observar acima, há uma sequência de relações alimentares entre os seres vivos, em que um transfere energia e nutrientes para o outro. Olha aqui, essa sequência de relações alimentares entre os seres vivos, em que um ser vivo se alimenta para o outro, é chamado cadeia alimentar. Aqui está a sequência: capim, preá, sussuarana, seres vivos microscópicos, recebendo a energia e os nutrientes um do outro. Qual a importância da alimentação para os seres vivos? A alimentação é importante para os seres vivos porque é por meio dela que eles obtêm a energia e os nutrientes que necessitam para o seu desenvolvimento. Vamos passando aí para a página 223. Cada ser vivo ocupa determinada posição em uma cadeia alimentar, podendo ser classificado em produtor, consumidor ou decompositor. Observe a seguir. Vamos observar essa cadeia aqui, essa cadeia alimentar. Primeiro, o capim. O capim produz seu próprio alimento, por isso é chamado produtor. O preá. O preá não produz seu próprio alimento e por isso consome outro ser vivo para obter energia e nutrientes.
Por isso, ele é chamado consumidor. O preá se alimenta de capim. Os animais que se alimentam de plantas são chamados herbívoros. Sussuarana. A sussuarana também ocupa a posição de consumidor na cadeia alimentar, pois ela não produz seu próprio alimento e consome outro ser vivo, o preá. Os animais que se alimentam de outros animais são chamados carnívoros. Alguns fungos e bactérias. Alguns seres vivos, como certos fungos e bactérias, consomem os restos da sussuarana e de outros seres vivos mortos, contribuindo para sua decomposição. Os seres vivos que atuam na decomposição de restos de plantas e de animais são chamados decompositores. Passemos então para a página 224. Nossas últimas explicações. O preá e a sussuarana são consumidores, mas ocupam posições diferentes na cadeia alimentar. Dependendo da posição que o consumidor ocupa na cadeia alimentar, ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. Observe a seguir. O produtor, aqui, o ser vivo que se alimenta, o ser vivo que se alimenta do produtor em uma cadeia alimentar é chamado consumidor primário. Aqui o exemplo. Aqui, o ser vivo que se alimenta do consumidor primário em uma cadeia alimentar é chamado consumidor secundário. Aqui os decompositores. Como você acha que é chamado ser vivo que se alimenta do consumidor secundário em uma cadeia alimentar? Escrevam aí. É chamado consumidor terciário. Agora está chegando uma chuvinha boa aqui no nosso vídeo. Animais onívoros. O que quer dizer onívoro? Onívoro vem do latim omnis mais voros e significa aquele que come de tudo, tanto plantas quanto animais. Vamos responder estes questionamentos aí, A e B. Você acha que o mesmo ser vivo pode ocupar mais de uma posição na cadeia alimentar? Podem ingerir tanto partes de plantas como de animais em sua dieta. B. Agora pense no ser humano que se alimenta de plantas e de animais. Responda novamente a questão acima. Ele pode ocupar mais de uma posição como consumidor primário, secundário ou terciário. Os animais onívoros podem ocupar mais de uma posição em uma cadeia alimentar, atuando como diferentes tipos de consumidor. Bem aqui que eu parei. Os animais onívoros podem variar a sua alimentação, ora se alimentando de plantas, ora consumindo outros animais. O ser humano, o cachorro, o lobo-guará, alguns ursos, o avestruz e a galinha são exemplos de animais onívoros. Vamos ficando até aqui. Bem, crianças, esses foram os tópicos de hoje de ciências.
nós iniciamos uma matéria nova, então requer um estudo mais aprofundado. Eu deixo com vocês a tarefa de casa e mais uma leitura e respondendo esses questionamentos nos cadernos que vocês disponham aí em casa mesmo. Desejar a todos um bom dia e até o próximo encontro. Tchau!